A graça e a paz de Jesus Cristo, meus irmãos. Que Deus seja louvado nessa noite tão festiva. E eu agradeço a pastora Roseli, ao pastor Eliezer Sena Quirino, pela oportunidade de participar desse aniversário da igreja, 111 anos de história e de história de esperança. Enquanto eu via aqui o batismo, eu me lembrava de uma frase do pastor Bill Hybels, que durante aquele trágico atentado aos Estados Unidos, das Torres Gêmeas, ele pôde, de alguma maneira, passear, entre aspas, diante daqueles escombros. Ele via as famílias chorando, procurando seus parentes, familiares, tantas pessoas sofrendo, e ele viu várias tendas que prestavam assistências às pessoas, tendas de assistência médica, tendas de assistência dos bombeiros, várias áreas atendiam as pessoas. Mas havia um grupo de uma igreja que atendiam aquelas pessoas que estavam enlutadas. E ele cunhou a frase, que ele pregava bastante sobre isso, ainda fala sobre isso, de que apenas a igreja é esperança para o mundo. Ele disse isso porque naquela multidão de situações, de tristeza, de assistências, apenas a igreja tinha resposta para aquelas pessoas que tinham perdido seus parentes, familiares, seus empregos. Apenas a igreja de Jesus Cristo tem resposta para o mundo. E aí ele cunha essa frase: a igreja é a esperança do mundo. Quando nós vemos esta igreja, os irmãos reunidos aqui nesta noite, celebrando batismos, a gente abre o jornal, nós vemos guerras, inflação, problemas econômicos, desemprego, mas vimos a igreja do Senhor sendo esperança nesse mundo, fornecendo pessoas salvas para serem agentes de esperança para o mundo. Por isso nós devemos glorificar a Deus por isso. Louvado seja Deus por essa história de uma agência de esperança nesta localidade e no mundo para a glória de Deus. Eu quero parabenizar vocês em nome da nossa ordem dos pastores. Somos mais de 14 mil pastores em todo o Brasil e nos reunimos em sessões estaduais, e nesse tempo eu tenho sido responsável por trabalhar na seção carioca, mas não poderia aqui deixar de mencionar que eu estou diante da minha chefe, a pastora Roseli, é membro da nossa diretoria. Então é um privilégio duplo estar aqui com os irmãos e atender o convite, pastora Roseli, da irmã que tem servido conosco ali muito intensamente. O trabalho é árduo, mas ao final nós temos percebido que vale a pena servir, vale a pena se dedicar à obra do Senhor. Também quero agradecer ao pastor Eliezer pela oportunidade de servir, ele que participou de algumas reuniões de mentoria conosco. É um privilégio ter ele como um amigo, como um colega nessa noite. Que Deus continue abençoando o seu ministério nesta localidade. Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Mateus. Nós vamos ler capítulo de número 14, nós vamos ver os versículos de 22 a 33. Abra sua Bíblia, então, no texto do Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, nós vamos ver os versículos 22 a 33. Diz assim a palavra do Senhor: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho.
e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a sua mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que tu duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. E os que estavam no barco então o adoraram, reconhecendo a grandeza do Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua palavra nessa noite. Pedimos que o Teu Espírito se sinta à vontade para falar aos nossos corações, para nos dar o entendimento do Senhor para cada um de nós, e que ao final o Seu nome seja glorificado, Jesus Cristo seja anunciado e pessoas sejam salvas, se rendam a Jesus. Nós oramos por Ele, no nome dEle, pelos méritos dEle. Amém. Quais são as características da missão de Deus dada a nós? 111 anos de uma missão dada por Deus aos irmãos. Quais são essas características? E nós vamos olhar para esse texto, nós vamos nos debruçar nesse texto essa noite, para entender essas características que o texto nos fornece a partir da experiência desses irmãos. A questão central desse texto e da nossa reflexão é: como nós podemos compreender essas características da missão dada por Deus a cada um de nós? Essas características nós vamos observar a partir de Jesus, quando ele se relaciona com esses homens. E vamos tentar entender esta missão, esta tarefa dada, esta atividade atribuída por Jesus àqueles homens. A partir desse contexto, nós vamos tirar lições que possam edificar, revitalizar, inspirar as nossas vidas. Essa mesma experiência, meus irmãos, que vemos nesse texto do Evangelho que acabamos de ler, ela é repetida em outros evangelhos. Certamente ela é repetida para que nós tenhamos um olhar um pouco mais aguçado para esta experiência. É como se Deus estivesse dizendo assim: eu vou sublinhar isso para vocês olharem, para vocês enxergarem mais. Eu estou passando um marca-texto para vocês. Então nós vamos observar essas características da tarefa que Deus dá àqueles homens através de Jesus Cristo, e isso nós reconhecemos como missão.
quais são as características, como ela se qualifica dessa missão, dessa tarefa dada por Deus. Mas devemos olhar para o contexto desse texto que acabamos de ler. O contexto nos diz que naquele tempo havia ocorrido uma morte, a morte que talvez tivesse abalado muitas pessoas, principalmente os seguidores de João Batista. O texto diz que logo a seguir, então existiram fatos que aconteceram anteriormente. E como nós podemos observar nos capítulos anteriores, o rei Herodes, filho de Herodes o Grande, que havia mandado matar crianças e governou a Galileia e a Pérea nos anos 4 a.C. e 39, ele ordena a morte de João Batista e que sua cabeça fosse trazida numa bandeja. Esse é o contexto em que está inserido o que acabamos de ler. Esses discípulos, então, anunciam a Jesus o que estava acontecendo. Jesus, nós acabamos de perder João Batista. Nós tínhamos nele a esperança, olhávamos para ele, ele era quem nós recorríamos, mas nós perdemos ele, de modo trágico. E então Jesus ouve aquilo da parte daqueles seguidores e ele sai para um lugar deserto. Mas as multidões seguem Jesus. Provavelmente essas multidões seguem Jesus com um sentimento da perda de João Batista. João Batista não está mais entre nós. Precisamos de alguém, e aí eles insistem em seguir Jesus. Então Jesus se compadece dessa multidão, realiza curas e depois alimenta a multidão com a multiplicação de 5 pães e 2 peixes e cerca de mais de 5.000 pessoas são alimentadas. Esse é o contexto daquilo que acabamos de ler. Essa experiência está circunscrita nesse ambiente. Mas nós vamos agora olhar um pouco mais atentamente ao texto. E o verso de número 22 diz que logo a seguir, depois dos feitos, depois dos milagres, da multiplicação, depois desses ocorridos que acabamos de falar, Jesus compeliu seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado. O texto diz exatamente isso. Jesus ordena que aqueles homens entrem ou entrassem naquele barco. Jesus então diz a eles: vocês vão passar adiante e vocês vão até o outro lado. Percebam bem que nesse versículo de número 22, ele ordena aqueles discípulos a que entrem no barco. Ele diz que eles precisam passar adiante e eles precisam chegar ao outro lado. Jesus, após a despedida das multidões, depois de orar, ele se relaciona com seus discípulos. E nós devemos observar a maneira como Jesus se relaciona com seus discípulos. Jesus não pede. Ele não está pedindo para eles entrarem no barco. A expressão grega nos dá a ideia de uma ordem. Ele estava dizendo assim: entrem no barco. Jesus está usando da sua autoridade com aqueles homens, ele não está consultando aqueles homens: vocês querem entrar no barco? Não. Ele está dizendo: vocês devem entrar nesse barco. Entrem no barco. Mas aí a gente deve se perguntar, nós devemos nos perguntar essa noite, e talvez a pergunta deles: por que razão nós devemos entrar nesse barco? Por que razão que nos motiva a entrar nesse barco? Por que o mestre queria tanto que os seus discípulos entrassem naquele barco? Jesus não explica, Jesus não dá detalhes, Jesus ordena
entrem no barco. Podemos conjecturar algumas coisas aqui nessa noite. A imagem de alguns discípulos pensando: mas Jesus, nós acabamos de perder João Batista, estamos tristes, precisamos de um pouco de tranquilidade. Nós queremos ficar em terra com o Senhor, não nos leve a aventuras, porque, irmãos, estar junto fisicamente do Mestre é segurança, ainda mais para quem está com o coração abalado. Era conforto, estar perto do Mestre era sentir paz, tranquilidade, ainda mais tendo em vista a morte de João Batista, um líder importante. Mas se tratava de uma ordem de Jesus. Jesus estava dizendo: entra no barco. O texto então nos dá alguma noção sobre essas características da missão de Deus dada a cada um de nós. E quando Ele quer que cumpramos algo, irmãos, seja um pastor, seja um missionário, seja um leigo, é preciso entrar no barco, é preciso dizer sim, é preciso aceitar. Mas não é uma tarefa simples dizer sim, não é uma tarefa simples entrar no barco, porque a verdade é que não é fácil entrar no barco, porque na maioria das vezes nós não sabemos para que estamos entrando no barco, nós não sabemos os detalhes, não sabemos para que estamos entrando, não temos instruções, não recebemos nada mais, nada menos do que uma ordem, breves instruções, apenas isso: vocês devem entrar no barco. Entrar no barco é confiar em Deus, é confiar em Deus e naquilo que Ele tem proposto para a nossa vida, é confiar nas razões dEle, mesmo que as nossas razões não sejam justificadas, não sejam satisfeitas. E esses primeiros versos nos ensinam essas realidades espirituais a partir das características da missão de Deus dada a cada um de nós. Entrar no barco, então, é compreender isso, porque, a bem da verdade, irmãos, estar em terra e junto ao Mestre é estar em conforto, estar em bem-estar, estar em segurança. Estar em terra nada mais é do que viver as certezas da nossa vida a partir da nossa razão. Todos nós, quando vamos navegar, quem teve a oportunidade de navegar em alto mar, a gente sente um friozinho na barriga, porque não sabe o que pode acontecer, o mar é grande, a gente não sabe, nós sentimos medo. Mas estar em terra nos dá segurança. A terra é o nosso estado de conforto. Mas uma das características da missão dada por Deus àqueles homens e a cada um de nós é que o chamado de Deus implica em confronto. Não é conforto, é confronto. Confronto por não saber o que estava na cabeça do Mestre. Nós não compreendemos tudo o que Ele quer para nós, nós devemos apenas confiar, porque nós queremos, na maioria das vezes, um mapa completo de todo o projeto de Deus para nós. Nós queremos ver detalhadamente o que Ele deseja para cada um de nós, mas servir a Deus é estar disposto a sair de perto daquilo que nos dá conforto e segurança, é ir na contramão do mundo, é ir em direção a um confronto. Esse é o nosso início de caminhada em direção à missão de Deus. Sabe, é aceitar entrar no barco sem deixar a corda presa no cais. É entrar no barco, é esquecer a corda, esquecer o cais e navegar em alto mar com Jesus Cristo. Jesus estava chamando aqueles homens para irem adiante, sem deixar a corda presa no cais. Jesus estava ensinando eles a corresponderem um chamado de fé. E na fé, e a fé é a linguagem de Deus, a fé pressupõe que
nós não devemos ver para crer. Nós cremos pela fé, pela linguagem de Deus. E o texto segue nos dizendo, irmãos, o seguinte: Jesus dá algumas instruções àqueles homens. Quais são essas instruções? Vocês vão entrar no barco, vocês vão seguir adiante e vão seguir para o outro lado. Jesus não disse, vocês vão ficar aqui às margens, vocês vão manter o barco próximo da terra. Não, Jesus disse, vocês vão seguir adiante. Jesus ordenou que eles se afastassem da terra. Obedecer a Deus é se afastar das nossas razões, daquilo que temos, e ir em direção ao mistério de Deus. Eles não sairiam para cumprir a ordem deles somente, existia uma instrução. A instrução é a seguinte: primeiro Jesus disse, vocês vão adiante. Esse adiante significa, vocês vão se atrever, vocês vão ser ousados, vocês vão fazer a diferença, vocês vão gastar energia, vocês vão impactar. Esse ir adiante significa que vocês não vão ficar em estágio de conforto, vocês não vão ficar parados, vocês vão adiante, vocês vão se atrever. E aí Jesus diz o seguinte, em segundo lugar, vocês precisam chegar do outro lado. Então existe um objetivo, existe um destino, e esse destino é o outro lado. Eles não deveriam parar, a instrução é clara, até que aquele objetivo fosse alcançado, fosse cumprido. Sabe, irmãos, quando nós somos desafiados pelo próprio Deus, nós precisamos entender que as instruções são lançadas diante de nós para que nós não nos desviemos dos propósitos dele. Ele dá as instruções claras para que a gente mantenha os olhos fitos nos seus propósitos, naquilo que ele tem para nós. Se quisermos vivenciar as experiências do Senhor para a nossa vida, precisamos obedecer. Obedecer ao Senhor, não ter medo de sair dos nossos ambientes de certeza da terra e ir em direção à fé. Por muitas vezes nós perguntamos ao Senhor, Senhor, qual é a sua vontade para a nossa vida? Qual é a sua vontade para a minha vida? Qual é a sua vontade, o seu propósito para mim? E aí, quando ele se revela e ordena um embarque, nós dizemos assim, Senhor, espera um pouquinho aí, porque eu tenho as malas para arrumar, eu não posso embarcar agora, eu preciso esperar um pouco, amanhã talvez, depois da manhã. Nós perguntamos a ele o que o Senhor deseja para a minha vida, e ele diz assim, embarque, vá. E nós queremos atrasar o propósito dele para a nossa vida, para a nossa jornada. E muitas vezes, meus irmãos, nossa caminhada será como aqueles discípulos que estavam com Jesus ao lado do mestre, e o mestre não estava. Para pensar nisso, o mestre não estava, irmãos. Muitas vezes a nossa caminhada, a missão de Deus dada a nós vai ser assim, o mestre não estará do nosso lado. E aqueles homens com muitas perguntas e dúvidas, esse cara nos mandou aqui em alto mar, e ele não está aqui conosco. Por que ele fez a gente entrar nesse barco? Sabe, talvez a maior dor, de olhar e perguntar, nós saímos de um momento tão desafiador para esse barco, nosso coração moído, e talvez perguntar assim, mestre, o mestre nem está aqui, nós estamos remando a noite toda, e ele não está aqui conosco, onde está o mestre? Mas o salmista diz em Salmo 119, 11,
Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Eu guardo as instruções de Jesus no meu coração para não se desviar dos propósitos dele. Ele pode parecer não estar aqui fisicamente, mas ele deu instruções, ele disse: você vai entrar no barco, você vai adiante e chegar ao outro lado. Eu preciso guardar essas palavras no meu coração. O que é o pecado se não se desviar do centro da vontade de Deus, da missão de Deus para nós? É como se o Senhor estivesse dizendo assim: você precisa ir adiante, Rômulo, você precisa ir adiante, Rômulo. Eu sei que você acredita, você está vendo que Jesus não está aí fisicamente, mas você precisa ir adiante, porque foram essas instruções que eu te dei. Isso se chama fé. E mais, quando Jesus disse: vocês só vão parar quando chegar do outro lado. Vocês só vão parar de remar quando chegarem do outro lado. Mas às vezes nós alegamos cansaço. A bem da verdade é isso. Senhor, estou cansado de remar a noite toda, meus braços estão cansados. Eu me sinto limitado, fraco, não tenho força, não consigo prosseguir. E às vezes nós paramos de remar. Nós paramos de remar e às vezes nós nem chegamos à metade daquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos, irmãos, guardar as instruções do Mestre em nosso coração, para que nós não nos desviemos dos seus propósitos. Deus tem algo para fazer através da sua vida, da minha vida, basta manter os olhos fitos nas suas instruções. O versículo de número 24 diz: o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era o quê? Contrário. Bom, não bastasse isso tudo, ainda tem um vento que é contrário, né? Eu estava lendo um livro sobre liderança, irmãos, e o autor dizia o seguinte: vocês podem olhar para trás, na jornada de vida de vocês, nós devemos olhar para trás. Mas quando nós olhamos para trás, esse olhar não deve ser de desânimo, de cansaço, de parar, de desistir. Esse olhar deve ser positivo. Quantos degraus você já subiu? Quantos degraus, quantas batalhas você já enfrentou? Quantas coisas você aprendeu? Esse olhar para trás deve ser um olhar de estímulo e não de desânimo. Sabe, onde eu e você, nós enxergaremos o quanto caminhamos no propósito de Deus. Estamos remando Jesus e a gente olha para trás e diz assim: é melhor voltar? Não, tem um destino adiante. Nós já passamos da metade, nós já superamos muitas lutas, enfrentamos muitos obstáculos, 111 anos enfrentando obstáculos para chegar aqui. Nós vamos olhar para trás e vamos lembrar do que diz 1 Samuel 7,12: até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor continua conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Ele está cuidando de nós. O texto fala que eles haviam remado bastante e enfrentavam agora o perigo das ondas furiosas e, como nos diz o verso, que era contrário. O desafio era manter as instruções do mestre diante da adversidade. Manter as instruções do mestre diante da adversidade. É infantil a gente pensar que servir ao Senhor significa que nós não teremos obstáculos. Nós não vamos ter adversidades, nós vamos navegar em um mar extremamente favorável. Imaginamos que quando Deus nos chama, nos instrui, nos dá um objetivo claro, nós não vamos ter tempestades no caminho. Ao contrário, nós vamos ter muitas tempestades. Os ventos serão fortes. Eles serão contra cada um de nós.
mas nós precisamos tornar ainda mais latente as instruções do Mestre, como nos diz o texto, adiante para o outro lado. E devemos confiar, meus irmãos e minhas irmãs, que neste outro lado haverá bonança, haverá descanso, haverá promessa de Deus, haverá milagre do Senhor para cada um de nós. E que nesse outro lado nós vamos celebrar e exultar o nome de Jesus Cristo, porque Ele fez grandes feitos, fará grandes feitos e continuará fazendo grandes feitos para aqueles que dizem sim ao Senhor Jesus. Imagine o desespero daqueles homens, talvez pensando o seguinte: o Mestre nos mandou e nós estamos aqui prestes a submergir, e tomados pelo medo de não dar certo, medo das coisas não se ajustarem, e alguns especialistas dizem que eles estavam cerca de 6 horas remando. Irmãos, 6 horas remando em plena crise de fé. Nós olhamos assim e imaginamos, os homens bíblicos não têm crise de fé. Aqueles que viveram o Evangelho não têm crise de fé, têm crise de fé. 6 horas remando em verdadeira crise de fé. Onde está Jesus? O barco vai afundar, não vai dar certo. Queridos, independente das tempestades que sobrevierem em nossas vidas, enquanto não chegarmos ao outro lado, seguiremos adiante e com a certeza de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começou um propósito em nossas vidas, Ele começou algo em nós, Ele não terminou. Esses 111 anos não acabaram, tem muito mais pela frente do propósito de Jesus para nós. Esta palavra estava ecoando no coração daqueles homens: vocês devem continuar. O verso de número 25 diz que na 4ª vigília da noite foi Jesus ter com eles. E como que Jesus foi ter com eles, irmãos? Que diz aí a Bíblia de vocês? Jesus foi ter com eles como? Jesus estava andando sobre o mar. Pensa nisso, irmãos. Jesus andando sobre o mar. Aqueles homens desesperados, coração batendo. Antigamente não tinha exame de cardiologia. Esses corações, não sei como é que estava, todo mundo apavorado, triste, ansiosos. Não tinha remédio para baixar a pressão, não tinha essas coisas. E eles estavam lá, desesperados, e Jesus aparece andando sobre o mar. Mais um susto, né? O coração vai lá em cima. E talvez pensando, nós estamos aqui porque não voltamos. Por que a gente não volta? Mas na 4ª vigília da noite, irmãos, que seria entre as 3 e 6 horas da manhã, segundo o sistema romano, Jesus aparece para aqueles homens. E Jesus aparece para aqueles homens andando sobre o mar. Nós acabamos de observar que a terra é o lugar das nossas certezas, como nós observamos. Na terra nós construímos nossos prédios, nós construímos as torres gêmeas que foram destruídas, nós estabelecemos, nós reinamos. Se você abrir o jornal, você vai ver presidentes, líderes que verdadeiramente reinam em seus países. O homem reina na terra. Mas Jesus estava dizendo algo interessante para aqueles homens. Jesus estava dizendo para aqueles homens que no mar, nos lugares débeis, no ambiente de incerteza, nos lugares de impotência, de fragilidade, Deus é quem reina, quem estabelece, quem constrói, quem pode todas as coisas e quem vem sobre o mar. É Ele quem faz todas as coisas. Então Jesus diz para aqueles homens: aqui sou eu que reino. Onde vocês não compreendem, onde vocês se sentem limitados, é aqui que eu reino. É aqui, como nos diz a palavra do Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder, o poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Quando nós nos sentimos fracos, aí é que o poder de Deus se manifesta. Aqueles homens estavam diante da limitação, da fraqueza, e aí então o Senhor aparece para eles e revela o seu poder. A conversa de Jesus com aqueles homens tinha que ser naquele lugar. A conversa de Jesus com aqueles homens precisava ser naquele lugar, no lugar dos seus mistérios. E no mar, porque na terra nós, os homens, nos apresentamos com os corações duros. Nós somos inflexíveis, nós temos razões de tudo, nós explicamos tudo, nós sabemos medir tudo, nós temos os nossos métodos para tudo. Mas Jesus estava fazendo um tratamento com aqueles homens, porque na terra vocês compreendem, na terra vocês entendem. Mas o texto diz que, no final desse tratamento, aqueles homens testemunham Jesus Cristo. Porque quando saímos desse tratamento do Senhor, nós aprendemos que não vale a pena ficar na terra, não vale a pena ficar nas nossas razões, justificativas e métodos, vale a pena entrar no mistério de Deus, participar dos propósitos de Deus, ser desafiado por Deus, depender dEle, viver para Ele e para a glória dEle. Vale ou não vale a pena servir a Jesus Cristo? Vale ou não vale a pena entrar no barco? O sentimento daqueles homens deveriam ser os mais variados possíveis. Agora entendendo que quem reina é Deus. E onde Deus reina, impera a lógica da fé. Nessa caminhada, Deus se compartilha conosco, na caminhada dos propósitos dEle, Ele se compartilha conosco. Nós aprendemos um pouco mais sobre a fé, a dinâmica da fé. E o texto nos diz mais à frente, no verso 30, o seguinte: reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Um dos grandes desafios, quando recebemos a missão de Deus, é entender que as distrações nos levam a afundar. Se olharmos para as circunstâncias que estão ao nosso redor, nós vamos afundar. O maior problema é o que está ao nosso redor, que desvia a nossa atenção dos propósitos de Deus. Olhamos para as dificuldades. Isso não pode, isso não dá, é muito complexo, não aguento, não suporto. A gente tem N justificativas, podemos fazer um caderno de justificativas. As coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Quando olhamos para os problemas, olhamos para as dificuldades, perdemos a fé. Eles olharam para o mar, para a tempestade, e esqueceram de olhar para o Mestre. Irmãos, se olharmos para a tempestade que está a ocorrer, nós vamos nos desviar dos objetivos dados por Deus. Devemos manter os nossos olhos fitos naquilo que Ele designou para nós. O verso de número 33 diz: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Deus quer ser glorificado através de nossas vidas. Nós existimos para isso. Imagina aqueles homens bendizendo a Deus e tendo suas vidas a plena alegria de servir a Deus, e ainda mais enfrentando tempestades, lutas, ventos contrários, desafios, mas tudo isso serviu para glorificar o nome de Jesus. Verdadeiramente és o Filho de Deus, virou testemunho. Para isso que o Senhor nos chamou, para isso que o Senhor nos chamou nesses 111 anos. Entrar no barco é começar a ter um relacionamento com Deus, é ter esse relacionamento de proximidade. Nada mais é do que viver de maneira a depender
plenamente dele, ter a sua vida sendo conduzida por ele, para ele e para a glória dele. É viver no centro da vontade de Deus. Esses homens estavam experimentando isso. Essa experiência nos dá detalhes das características da missão de Deus. Também não podemos perder de vista, irmãos, que a experiência do barco também é algo coletivo. Não é algo apenas de um indivíduo, de uma pessoa. Quando entramos no barco, nós sabemos um pouco daquilo que Deus quer para nós, porque a partir da experiência dada por Ele, nossos braços espirituais serão mais exercitados. Eles estavam navegando em alto mar, então agora nós sabemos a maneira melhor de fazer certas coisas. Nós adquirimos certa experiência, sabemos lidar com as tempestades de uma maneira diferente. Quando navegamos na missão de Deus, nós aprendemos dele, porque também é algo que revela um relacionamento dele conosco. Sabemos um pouco melhor da posição adequada para o barco. A melhor posição deve ser essa ou aquela. Aprendemos do Senhor. Mas isso, irmãos, não significa que estamos sós, ou que ele só chamou ao Rômulo, a pastora Roseli, ao pastor Eliezer. Não estamos sós. Se olharmos para trás, irmãos, veremos que tem outras pessoas remando conosco, e essas pessoas estão indo em direção aos mesmos objetivos, elas estão seguindo as mesmas instruções dadas por Jesus. A experiência do barco é também uma experiência coletiva. A experiência que Deus nos dá da missão também é uma experiência coletiva. Se olharmos para o lado, vamos lembrar que tem alguém remando conosco, e temos um compromisso. Se por acaso este irmão ou esta irmã estiver com os braços cansados, com os pés cansados, pensando em desistir, nós vamos continuar remando, e nós vamos dizer: não, meu irmão e minha irmã, nós precisamos chegar juntos ao outro lado. O Senhor tem esta missão para nós. A igreja de Laranjeira, vocês não estão remando sozinhos. Quando alguém se sentir cansado, você vai chegar para esse irmão e para essa irmã e vai dizer: não, o Senhor nos deu um destino em comum, e nós precisamos navegar. Ele nos deu uma ordem, Ele nos deu instruções, Ele nos deu um objetivo, e esse objetivo é nosso, adiante e juntos para o outro lado. Nós precisamos ter esse coração simpático, esse coração empático, de entender essa experiência coletiva. É essa a experiência da igreja de Jesus Cristo. Irmãos, e quando nós chegarmos juntos do outro lado, nós descansaremos, nós celebraremos ao Senhor, e esta celebração será um testemunho vivo para salvar muitas outras almas. Pessoas vão se render a Jesus, e pessoas vão chegar para você e dizer: eu quero entrar nesse barco, eu quero seguir adiante, eu quero ir ao outro lado, porque vale a pena servir ao Senhor. 111 anos dizendo sim à missão do Senhor para nós. Irmãos, certamente novos desafios virão à frente, novas tempestades virão, mas vocês devem permanecer firmes, constantes, sempre abundantes, porque o que fazemos no Senhor, para o Senhor e a partir do Senhor, jamais será vão. Deus seja glorificado pela vida dos irmãos. Vamos continuar avançando na obra do Senhor, para a glória dele, para testemunhar Jesus Cristo a muitas outras pessoas. Vamos orar, queridos, vamos orar agradecendo a Deus por esta oportunidade da sua palavra,
por esses 111 anos, eu quero convidar você a se colocar em pé. Você que faz parte dessa missão. E eu vou convidar você a começar orando. Começar orando, dizendo assim: Senhor, eu estou diante de Ti nesta noite. Feche seus olhos. Agora você vai conversar com Jesus. O Senhor me chamou para essa obra. Talvez o Senhor tenha te chamado para uma missão específica. Um chamado missionário. Um chamado aqui nesse bairro, em outros bairros. Talvez o Senhor tenha chamado você. E nesse momento você vai falar para Ele: Senhor, eu quero entrar no barco, eu não quero deixar o barco preso ao cais, eu quero navegar nas águas com o Senhor. Eu quero seguir as suas instruções. Eu quero ir adiante, só quando chegar diante do outro lado, glorificando o Teu nome, é que eu vou parar. Senhor, me ajude a que os meus braços não se sintam cansados. Se sentirem cansados, que o Senhor esteja do meu lado, me fortalecendo. Se eu me sentir desestimulado, que o Senhor nos ajude, me ajude a caminhar, a continuar. Se por acaso eu olhar para as tempestades, não me deixe afundar. Não me deixe afundar, eu quero manter os meus olhares fitos no Senhor. É difícil, Senhor. É difícil. Se eu me sentir cansado, sobrecarregado, problemas em casa, na família, eu peço ao Senhor que esse irmão que estará ao meu lado, porque a experiência é coletiva, ele seja usado pelo Senhor. Seja usado pelo Senhor para ser como uma brisa suave no deserto. Que ele tenha a palavra de esperança. E que ele, sendo usado pelo Senhor, possa revezar comigo na remagem, para que ao final cheguemos ao outro lado, rumo aos Teus objetivos. Pai, abençoe a cada um desses irmãos, que o Senhor os use profundamente, nesses 111 anos, Pai, de história. Obrigado por todas as lutas que o Senhor nos deu vitória. Obrigado por essas vidas que hoje testemunharam Jesus Cristo. Elas testemunharam Jesus Cristo porque o pastor Eliezer disse: eu entro no barco, eu vou seguir adiante. Tempestades ele enfrentou, mas seguiu adiante, servindo ao Senhor. Abençoa o Teu povo, usa o Teu povo para fazer a diferença, avançar, impactar, transformar, e que Jesus seja glorificado. Deus nos abençoe, Deus te abençoe, que Ele receba palmas nessa noite, palmas a Jesus. Aleluia, glória a Deus.